Olá, boa noite. Estamos de volta após um recesso longo, né? Porque o fim de ano foi muito corrido. Estamos aqui novamente com o podcast Pode Dar. E temos alguns recadinhos antes de iniciar a nossa conversa do dia. Vamos lá, podcast está aqui de novo, né? Com seu novo episódio de 2026. Desejamos a todos um feliz ano novo. Que nós tenhamos bastante esperança em dias melhores, porque estamos passando por umas tribulações, né? Nada de falar sobre política, mas estamos passando por tempos sombrios e que Deus nos ajude e que Deus esteja conosco e que a gente consiga superar tudo que vem por aí. Eu gostaria de falar para vocês que o nosso canal no YouTube está ativo, tá? Tem vários episódios lá à disposição, muita informação, muita notícia boa, muita coisa legal para agregar conhecimento para vocês. Então, se inscreva no canal. O canal no YouTube é @poddadani, tá? E nosso Instagram tem os cortes do podcast. É @pode, com E, da podcast, tá? Então, vou repetir. @pode da podcast. Esse é o nosso Instagram, tá? E vamos falar também dos nossos parceiros, nossos colaboradores, nossos amigos que gostariam ou que desejam ter a sua marca vinculada à nossa marca. Está aqui o convite. Peço que entre em contato pelo direct do Instagram, que nós conversaremos a respeito, tá bom? Vamos lá. Hoje nós temos uma amiga, que é a Alessandra. A Alessandra é uma amiga aí já de 10, 11 anos. E a Lê hoje veio conversar um pouquinho com a gente sobre uma história de mãe, uma história de luta e uma história de vitória. Então, a Lê tá aqui para passar as informações necessárias para quem busca essas informações na internet e não consegue, e não encontra. Só encontra coisa ruim. E ela veio com notícia boa. Então, nós estamos aqui, vamos falar com a Alessandra hoje. Boa noite, Lê. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada, Lê, primeiro por você ter aceitado, ter vindo, enfrentado o desespero, o medo, a tremedeira. Mas hoje a gente está aqui por um bom motivo. Com certeza. E a gente vai começar falando o porquê você está aqui. Certo? Você passou por um período muito difícil, então eu gostaria que você falasse. A Alessandra, deixa eu só dar um complemento. A Alessandra é mãe do Vitor. O Vitor é uma criança maravilhosa, era, né? Porque agora já é um adulto, uma criança maravilhosa que teve um problema muito grave. E a Lê, como mãe, enfrentou isso junto ao seu esposo, mais o bebezinho dela recém-nascido. Então, ela tá aqui para contar essa história e dar uma esperança para quem não consegue achar uma notícia boa, tá? Então, Lê, me fala, para começar, quem que é o seu filho? O Vitor Hugo é um menino que passou por um processo, com a idade de 8 anos, ele teve que amadurecer. E teve que enfrentar uma coisa que, às vezes, muitos adultos não passam, né? Ele enfrentou uma doença muito grave, que, no caso dele, ele não teve nada, nenhum sintoma antes. Muitas das vezes tem. Muitas das vezes tem as dores de cabeça, Sim. que acompanha vômito. O Vitor não. O Vitor não tinha dores de cabeça, o Vitor não tinha vômito, ele praticava esporte, ele não tinha nada. Nada, nada. E aí ele estava brincando na piscina, ele foi entrar, e na hora dele pular com o pé molhado de um tapete para o outro, ele escorregou e bateu a cabeça no chão. E naquele tombo, ele começou a perder a visão. Ele começou assim, ele bateu à frente. Sim. Mas ele sentia dor atrás. Então, ele caiu, ele reclamava muito com a dor atrás. Mas o tombo era na frente.
E aí ele começou com os picos de vômito, a gente correu para o hospital. Lá a pediatra pegou, examinou ele e falou: mãe, vou internar para uma tomografia, porque no início, quando a criança, qualquer pessoa, ela falou que cai um tombo e vomita até 1 ou 2 vezes, dependendo da pancada, isso é normal. No Uhum. caso dele, eu já estava na 7ª, 8ª. Hum. Então ela resolveu internar para uma tomografia. Fez a tomografia, ela falou assim: mãe, eu mandei a tomografia pelo WhatsApp para o neuro. E eu tô aguardando. E ali ela conversando com a gente, o Vitor já estava com medicação para cessar os vômitos, e o neuro respondeu para ela. Só que eu percebi que ela mudou na hora que ela estava conversando comigo. E coração de mãe, né? Ela falou: ó, ele vai fazer uma ressonância amanhã para ficar tudo mais claro, tal. No outro dia de manhã ele foi fazer a ressonância. À tarde, isso numa quinta-feira à tarde, o neuro me chamou. Falou: mãe, no tombo não deu nada. Mas através do tombo a gente descobriu que o Vitor tá com um tumor de 4 centímetros. Ali você sente Perdeu um buraco o chão. abrir e você cair, você não sabe aonde você segura, né? É. E Esse foi o momento que você soube do tumor. sim, Mas eles não chegaram a falar neste momento a gravidade. Ou falaram? na hora que ele falou do tumor, eu perguntei, porque a tua cabeça trava. Sim. Falei: doutor, e agora? Ele falou: mãe, é cirurgia. Ah. Se fizer a cirurgia, eu dou 10% de chance dele sobreviver. Se ele sobreviver, ele pode não andar, não falar, não enxergar, ficar para sempre numa cama. E se ele não fizer a cirurgia, eu dou 30 dias de vida para ele. Exatamente isso. Bom, falar isso para uma mãe. Primeiro, acho que os médicos têm que ter um pouco mais de empatia, né? Já faz muito tempo que eu tô falando isso, mas respeitar a dor alheia, né? E se colocar no lugar do outro é a primeira coisa, eu acho que precisa se aprender na faculdade, não é nem com a vida, né? Porque a gente pode aprender dentro de casa, mas como adulto, estudando, eu acredito que isso tinha que ter uma aula, sabe? Tipo ter um professor para explicar e ensinar o que é empatia, né? Primeira coisa. Porque para falar para uma mãe, teu filho vai morrer daqui 10 dias, 30 dias, né? Se faz, morre, se não faz também, mas vai morrer, é muito difícil. Então, assim, tudo bem que eles estão acostumados a lidar com isso, né? Mas existem formas e formas de se conversar e de se explicar para um pai e para uma mãe uma doença tão grave como essa. Então, foi um meduloblastoma no grau 4. Isso. Que o Vitor já estava e sem sintomas. Porque essa doença, ela apresenta os sintomas bem antes, né? Então, eu acredito, só para eu complementar, senão eu perco meu raciocínio, eu acredito, Lê, que o tombo é coisa de Deus, né? Porque essa doença, esse tipo de câncer, ele dá tudo antes, né? O vômito, a fadiga, o cansaço, a fraqueza nas pernas, a dor de cabeça constante. Então, como ele não tinha nada disso e você alegou que ele praticava ainda esporte, então o tombo foi o alerta Exatamente. máximo. Exatamente. Ele caiu para saber que ele tinha. E ainda deu tempo. Então, graças a Deus do tombo, né? Inclusive, o médico falou isso. Falou: mãe, eu acredito que Deus enviou um anjo, colocou o pezinho ali e falou: cai. Pai, cai porque você tem que cair agora, senão não dá tempo de mexer. Ele falou que mais um pouquinho ele não ia nem mexer com a cirurgia. Meu Deus. A situação estava muito grave. Tá. Quando você ouviu a meduloblastoma? A palavra. A palavra, eu fui ouvir, na verdade, em Barretos. Por quê? Porque quando ele fez a cirurgia, fez todo o processo cirúrgico, foi 6 horas de cirurgia. Depois da cirurgia, ele ainda teve uma infecção grave, que diminuiu ainda um pouco tempo, porque ele teve meningite depois disso, da cirurgia. Depois, quando veio o resultado da biópsia para nós, aqui em Rio Preto, veio como neuroblastoma.
Quando o neuro falou para nós que era para a gente ver o que nós íamos fazer, procurar um oncologista, porque ele falou assim, eu te indico procurar um oncologista. Aí Sim. eu perguntei para ele, para onde eu vou? Eu vou aqui, eu vou em Barretos. Ele falou, mãe, você tem que ver aonde vocês vão se sentir mais confortável. Porque é um tratamento duro, então vocês têm que se sentir confortável. Aí, nesse momento, minha sogra falou assim, se fosse o seu filho, para onde você levaria? Ele falou, eu levaria para Barretos. Só que o que aconteceu? Nesse momento, o Vitor teve essa agravante da meningite. Nesse tempo, o meu tio estava correndo atrás da papelada para conseguir Barretos. Quando o Vitor saiu, estava no hospital, que ele saiu, 3 dias depois a gente já tinha conseguido para ir para Barretos. Chegando lá, o que eles fazem? Eles repetem tudo novamente. Uhum. Eles repetiram todos os exames, eles pediram para a gente levar as lâminas, para eles refazerem a biópsia, e aí deu essa diferença. Entendi. Veio como meduloblastoma em grau 4. E quando você soube desse diagnóstico, o que você fez? A primeira coisa que você fez? A gente pesquisa na internet. Eu pesquisei na internet e eu só via sentença de morte. Eu só via expectativa de vida de 2 anos, expectativa de vida de 3 anos. O máximo que eu consegui encontrar foi 5 anos. Foi o máximo que eu consegui encontrar. Era expectativa de vida de 5 anos. Quando conseguia, porque assim, quando a doença retornava, porque fala que a doença retorna em um curto prazo. Quando a doença retornava, já não tinha mais o que fazer. E era muito difícil acontecer de conseguir chegar. Muitas das vezes, durante o tratamento, a criança ou o adulto falece. Porque o meduloblastoma, ele dá mais em homens, em meninos, né? É muito difícil encontrar em meninas, né? E quando a médica passou para nós, que nós chegamos em Barretos, que ela foi falar da gravidade, é chocante. É muito chocante. Você imaginava que poderia ser tão sério quando foi falado? Nunca. Eu nunca imaginei que uma criança de 8 anos fosse passar. Mas quando você chega em Barretos, Dani, você vê crianças de 1 aninho, você vê criança de 5 meses. Nós vimos uma criança de 15 dias chegando. Oh, meu Deus. E aí, a gente vê que o sofrimento ali é muito grande. São mães e mães. E com todo o sofrimento que elas estão passando, elas estão apoiando uma outra. Mas eu não imaginava que fosse tão sério. Eu não imaginava. Eu olhava para ele olhava para mim e falava assim: mamãe, eu não vou morrer. Mamãe, fica tranquila, eu não vou morrer. Ele mesmo tinha a fé dele, Exato. né? Ele falava assim: mamãe, o papai do céu tá me carregando no colo. Ele sempre falava assim para mim. Qual foi o maior medo que você enfrentou durante o tratamento? Durante o tratamento teve um Natal de 2015 para 2016, eu acho que você lembra disso. Sim. O Vitor, ele começou a passar mal, eu estava desempregada, meu esposo ficou desempregado, e a gente fazia alguns bicos, né? E ligaram para nós que o Vitor não estava bem, na casa da minha sogra. A gente chegou lá, ele estava com umas manchas na perna, não estava querendo comer, e o Vitor já estava numa situação que ele estava muito debilitado. Ele estava, falando assim em português claro, ele estava pele e osso. E aí a gente pegou, isso no domingo, na segunda-feira fomos para Barretos, chegamos lá, a médica foi examinar, veio com os exames, e ela sempre vinha brincando com ele, entrava na sala sempre muito brincando, e naquele dia ela não entrou assim. E ela entrou, ela falou assim: oi mãe, tudo bem? Vitor, tudo bem? E eu percebi que ela estava séria. Ela falou assim: mãe, o Vitor teve febre? Eu falei: não. Falei: você me conhece, se ele tivesse tido febre eu viria correndo. Ele teve sangramento? Falei: não. Aí eu comecei a ficar assustada. Aí ela falou assim: mãe, o Vitor tá com 0 de imunidade. A plaqueta dele tá em 5.000. Para quem teve dengue sabe que o mínimo é 150, quando você tá em 30.000, 40.000, já estão te internando com suspeita de estar paralisando o órgão. O dele chegou a 5.
E ele estava numa cadeira giratória que ele ficava se girando. Ela olhou para ele e falou assim, e ficava brincando, levantando, brincando. Ela falou assim, Vitor, da onde vem essa força? Como é que você está brincando? Como é que você está conseguindo se mexer? Ele falou, doutora, é que Deus me carrega no colo. Ali ela começou a se emocionar e ali ela falou assim, olha, mãe, leva ele para casa, não deixa ele brincar, deixa ele ficar mais deitado. Ele tomou plaqueta, mas falou que não sabia. Falou pra gente passar o máximo de tempo com ele. E foi aí que a gente conversou. Naquele dia. Houve momentos que você pensou em desistir ou se sentiu sem força para continuar com ele, assim, eu entendo o papel de mãe, mas você vendo o sofrimento, houve algum momento que você falou assim, não, deixa acontecer o que tiver que acontecer, porque ele tá sofrendo. Dani, eu nunca pedi. Eu falava assim, não, Deus, eu quero que meu filho viva, eu exijo a vida dele. Eu nunca fiz isso. Eu pedia para Deus dar força. Eu pedia muito que Deus desse força. Eu nunca derramei lágrimas na frente dele, porque eu tinha que estar forte ali por ele. Então, meu choro era na madrugada, às 3 da manhã, na hora que eu ia fazer a minha oração, ali eu lavava a minha alma, e depois, para de manhã, a gente tá ali juntinho de novo. Mas eu nunca pensei em desistir. Nunca. Nunca. Enquanto houvesse ali a fé, eu tinha fé que Deus poderia fazer alguma coisa, poderia, às vezes, nesse período, quando eu vi ele tão debilitado, eu achei. Eu achei que eu fosse perder. Mas desistir não. Nunca. Nunca, porque vinha dele também a fé, vinha dele também a força, vinha dele também falar eu não vou morrer, vinha dele a vida, por mais que a carne, o físico, mostrava uma coisa, o interno dele mostrava outra, entende? Sim. Eu senti a vida nele, entendeu? Ele não estava disposto a desistir. Não. Ele estava com Deus carregando ele no colo. Com dores, sentia muitas dores, mas ele estava com Deus carregando ele no colo. Se ele repetia isso tantas vezes, é porque ele sabia que ele realmente estava sendo carregado, né? Voltando um pouquinho, lá em Barretos você ficou aonde? Lá em Barretos, eles têm vários alojamentos. Tem tanto por cidades, né? Como também do próprio hospital. Mas quem passa por uma doença grave dessa sabe que a imunidade ela acaba ficando muito baixa. Sim. E nós sabíamos que se a gente conseguisse não deixá-lo ele exposto a muita coisa, o processo de cura seria mais fácil, né? Porque quando uma pessoa está num processo de quimioterapia, ela não e a resistência acaba ficando baixa, ela tem várias restrições. Tem muitas pessoas que estão passando por esse processo e eles não respeitam a questão nutricional. Sim. Acha que não tem problema, né? E a gente ouve que tem alguns médicos também que não passa. Mas em Barretos eles são rigorosos com a questão nutricional. Então, se tá com a imunidade baixa, não pode comer várias coisas. O Vitor passou o tratamento inteiro sem comer morango, que é a fruta preferida dele. Ah, mas por quê? Se fizesse o exame e estava com a imunidade alta, poderia comer? Não, eu não queria abertura para o risco. Eu quero a cura. Sim. O que tem ele ficar 1, 2 anos sem comer e depois que ele tiver a cura, ele come? Ele ficou sem comer presunto, ele ficou sem comer várias coisas que ele gostava, porque a gente queria que ele terminasse o ciclo de quimioterapia. Então, ali na questão nutricional dele, foi um processo assim, muito que a gente levou muito a sério. E aí a minha família acabou juntando
e pagando uma kitnet para nós ficarmos ali. Então, eu fiquei numa kitnet, ficava eu e o Vitor ali, e a minha sogra ficava com a gente durante a semana. Ela parou de trabalhar para ficar com a gente durante a semana. Na sexta-feira, o meu esposo ia, passava o final de semana com a gente, e depois ele voltava para Rio Preto. E o meu bebê, que na época tinha 7 meses, ficava com a minha mãe. Eu fiquei um tempo sem acompanhar, não vi ele andar, não vi ele falar, mas eu vinha uma vez por semana para ver. Enquanto eu estava com ele, o Vitor me ligava, às vezes me mandava mensagem com medo que acontecesse alguma coisa. E eu passava, às vezes, conversando com ele ali, para ele sentir que eu estava meio que perto e matando a saudade do outro. Uhum. Porque os dois não poderiam ter contato também, Dani. É. Crianças que estão na fase de vacinação não pode ter contato com quem está em quimioterapia. Ah, é? Sim. Bom, não é tarefa fácil, né? Uma mãe deixar um bebê, né, para salvar o outro filho. E ele não ficou sozinho, tá, gente? Eu acompanhei parte do processo e ele ficou com o pai, ficou com o avô, né? A avó também ficava quando não estava com a Lê. Então, o bebê não ficou sozinho, mas ficou sem a mãe, né? Mas é a opção que qualquer mãe faria, né? E principalmente nessa situação, de tentar salvar um filho, sabendo que tem o pai do lado, né? Que tem o avô, que tem os parentes que poderiam ajudar de alguma forma, ela não pensou duas vezes. Eu presenciei muito disso. Então, eu tô falando porque em alguns momentos eu estava ali orando, rezando, conversando, acalmando, chorando, as duas, um de cada lado no telefone. Mas a gente não perdeu a fé. Nenhum momento. Nenhum momento eu perdi a fé. Eu tô falando por mim, tá? O dia que você me ligou, era um finalzinho do ano. Já não era mais o Natal, já tava, se eu não me engano, era 30 de dezembro. Nesse ano de 2015. 15 para 2016. Eu tava de saída. Eu tava prontinha pra sair. E aí, quando eu peguei o telefone, eu sentei, eu tenho a visão assim, como se fosse agora. Eu sentei no braço do sofá, e aí você falava. E eu falava, Lê, ele não vai morrer, Lê, ele não vai morrer, Lê. Lê, calma, ele não vai morrer. Era só o que eu conseguia falar pra ela. E de fato, a gente se envolve tanto, né? Eu acabei me envolvendo tanto com isso, com a história do Vitor, porque eu não vou nem lembrar como que eles surgiram na minha vida. Eu acho que foi através do aniversário. Foi. Né? Porque a gente tem um grupo de profissionais de eventos, né? Profissionais de festa. Na época, eu estava muito firme ali na caramelada. E soltaram no grupo que ele era sobrinho da Cris, né? E que queriam fazer um aniversário surpresa para ele. E foi, acho que na Fabrini, né? Foi. Foi na Érica Fabrini. Érica, um beijo, bem. E aí juntou-se vários profissionais para fazer essa festa para eles, uma festa surpresa. Teve personagens, teve bastante coisa. Eu não lembro, não me recordo, juro mesmo, porque eu não fui na festa. Eu fui, montei lá, coloquei os doces, acho que a Érica também colocou doce. A Érica da Chocolate. E teve muito mais coisa, né? Nesse aniversário, teve os personagens, tudo. Mas eu não fiquei na festa, eu não vi. Depois eu fui acompanhando as fotos, porque iam jogando tudo no grupo dos profissionais, onde o pessoal tinha ajudado. Então, assim, ele chegando, ele vendo os personagens. Então, o tio vem aqui conversar comigo, viu?
Porque mesmo você não estando no ramo mais, vem conversar comigo que você tem boas histórias pra contar, viu? Eu tô falando do Valnei, que Sim. filmou e tinha tem, né? Um amor muito grande pelo Vitor. Não sei se fala com você ou não, mas ele tava, assim, bem firme também no propósito de oração. E eu via as imagens, os vídeos dele, naquilo eu não sei como, não lembro ler. Eu não me consigo, eu já tentei puxar na memória várias vezes. Como é que a gente entrou em contato uma com a outra? Não sei, não lembro. Não vou lembrar nunca, não sei. Você me mandou mensagem. Eu mandei? Mandou. Gente, eu não lembro, eu não sei o que eu faço. Eu já tô beirando uns 50, gente. Para. Pelo amor de Deus. Cala a boca que eu não vou lembrar, tá? Mas eu já puxei na minha memória, assim, várias vezes. Meu Deus, como é que a lei chegou? Porque, assim, dentro do projeto, depois eu falo um pouquinho, as pessoas me perguntam, como que você achou essa família? Como que você achou essa família? E essa família? E essa família? Eu falo, gente, não sei. Não lembro. São raras as pessoas que eu vou falar, não, ó, as mais recentes, assim, eu até recordo alguma coisa, mas não juro, não lembro. Eu te mandei mensagem? Sim. Acredito eu que alguém deveria ter comentado alguma coisa, porque nós ficamos desempregados. E o Vitor, ele tinha 2 suplementos que não podia faltar para ele. Tanto que o tratamento dele chegou num ponto que iam parar o tratamento, porque ele estava muito abaixo do peso e o corpo dele não ia aguentar continuar tomando as quimioterapia, né? E ele tomava o Nutren Senior e ele tomava o Nutren 1.5, né? E assim, o pouco que eu vendi, que eu comecei a fazer doces na época justamente para ajudar, o pouco que eu consegui, a gente pagava o básico e tentava comprar. Só que aí Deus colocava os anjos. Como eu te falei, você é um anjo na minha vida. E foi daí que você surgiu. Eu entrei em contato, Você entrou em falei no contato, trem? você falou que você tinha uma cesta básica, se eu aceitava a cesta básica. Falei, não, aceito, com certeza. E foi daí que a gente começou a se ver. Nós fomos lá na Caramelada para buscar a cesta e ali a gente criou um vínculo. Você sempre me perguntava do Vitor e a gente começou a ter esse vínculo de amizade. Você orando lá e eu orando aqui. Foi muita oração, viu, Vitor? Foi muita oração. Ô, Leo, de onde se tirou tanta força pra continuar sendo tão forte ao lado dele? Ser mãe, Dani. Você se alimentava? Tá. Teve algo ou alguém que foi essencial nesse processo todo? Teve. Meu esposo. Se ele não tivesse sido tão companheiro comigo, não tivesse sido tão amigo, eu não teria dado conta. Eu sou muito grata a Deus pela família que Deus me deu, Dani. Sou muito grata a Deus pelo esposo que Deus me deu. Porque se ele não tivesse sido a minha força, porque eu também sei que ele também precisou de força, Sim. né? Um vai se apoiando ao outro ali no momento. Mas em Barretos, Dani, você vê famílias se desfazendo. Sim. Pai indo embora e deixando mãe com filho sozinha ali, entendeu? E é uma situação que para uma mãe que está passando uma situação dessa, ainda enfrentar uma separação de um esposo é muito difícil, né? E nós ficamos distante por aproximadamente 1 ano, eu morando em Barretos, ele dando conta daqui, o Guilherme com a minha mãe, ele ajudando a minha mãe com o Gui e me dando apoio de final de semana lá. Uhum. E eu só falava para ele o que dava também, porque eu também não podia falar tudo aberto Sim. que os médicos passavam, porque ele estava distante, né? Mas se eu não tivesse tido a força dele, eu não teria dado conta, claro, primeiramente Deus, né? Sim. Primeiramente Deus. Mas nesses momentos difíceis, você sabe que o esposo é essencial ao nosso lado. A gente tem. Eles são tudo pra nós, né?
Ó, o meu tá prestando bem atenção, né? Tô dizendo que vocês são tudo pra nós. Teve alguma coisa que o Vitor fez que te chamou a atenção nesse processo todo? Alguma reação dele aos desafios do tratamento? Algo que você falou, não tô vendo isso. E ele, além da força que ele demonstrava, né? Porque dizia que ele estava ali sendo carregado. Alguma coisa que ele tenha feito que você falou, não tô Sim. acreditando. Começou a fazer radioterapia. E às vezes as pessoas acham que a quimioterapia é o mais difícil, que a radioterapia é só um processo. Não. Ele iniciou com a rádio. A maioria começa a quimio e finaliza a rádio. Ele não. Ele iniciou com a rádio e no metade do processo da rádio já colocaram a quimio junto. E tinha um senhor que também estava fazendo quimioterapia, na cabeça também, o dele era na cabeça também. E ele começou a não ter forças mais de ir, porque a pessoa que está fazendo tem uns que sente cheiro, né? Principalmente quando é na cabeça, sente cheiro de queimado, embrulha muito o estômago. O Vitor tinha crises de vômito só com a radioterapia. E a gente começou a fazer amizade, que a gente se via sempre no mesmo horário. E a esposa desabafou, falou que ele não estava querendo fazer mais, que ele estava querendo parar. O Vitor olhou para ele, falou assim: "Você querendo parar? Olha o meu tamanho. Eu sou uma criança e eu tô aqui. Você é um guerreiro que nem eu. Você vai caminhar junto comigo até o fim." Eu olhei, falei: "Não. O que o Vitor tá falando?" Ele caminhou. Esse senhor foi até o final. Fez todinho. A gente tem amizade até hoje. E eu me surpreendi muito. O Vitor, ele amadureceu. Ele era uma criança enfrentando um enorme gigante e amadurecendo. Ele teve que Ele amadurecer. precisou, né, Ele disso. precisou amadurecer. Tem alguma atitude ou frase dele que ficou marcada pra sempre no teu coração? Eu vou citar uma situação que ele falou para mim e que eu gostaria que muitas mães prestassem muita atenção nisso. Às vezes a gente trabalha muito, né? Às vezes a gente não é só dona de casa, a gente trabalha fora, a gente lida com muita coisa. Sim. E antes do processo eu trabalhava fora. E aquele medo que nós mães temos de ser mandada embora, então a gente evita acompanhar a filha em médico, deixa para avó, deixa para todo mundo cuidar. Ah, vai ter uma apresentação do Dia das Mães. Ah, eu não posso ir porque eu não posso faltar. E sempre faz essa situação. E eu fazia a mesma coisa. Eu não acompanhava, né? Por medo de perder o trabalho, porque eu precisava trabalhar. E quando ele estava no processo de químio e que ele estava num processo muito difícil, ele estava muito debilitado e a médica já tinha falado que era para a gente passar bastante tempo com ele. Ele estava ali na quimioterapia, porque uma quimio que ele fazia durava 6 horas, a outra durava 8 horas. Então você tinha que ir e esquecer. E aí eu tava com ele olhou para mim e falou assim: mamãe, teve que passar por esse momento, o Papai do Céu teve que te colocar nesse momento para a senhora ficar de castigo do meu lado para recuperar todo o tempo que a gente perdeu enquanto a senhora trabalhava." Eu nunca vou esquecer isso, Dani. Hoje os meus filhos são minha prioridade. Eu mudo meu horário de trabalho. Se eu tiver que trabalhar madrugada, eu trabalho madrugada. Se eu tiver que trabalhar só à tarde, eu trabalho à tarde. Se eu tiver que trabalhar final de semana, eu trabalho final de semana. Mas hoje eu não perco nada dos meus filhos. Apresentação, escola, o que tiver. Eu tô ali. Eu tô ali. Às vezes a gente tem que aprender na marra, né? Coisas tão básicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de ajudar no sustento, ajudar na criação, ajudar em tudo. Então, nas contas. Então, a gente tem essa obrigação. Sim. Só que quando a gente para pensar,
que pelo que ele falou, de que Deus te fez parar, né? É para se... Isso aí é para várias famílias. Pensar um pouquinho, sabe? Tentar imaginar que as coisas poderiam ser diferentes se você acompanhasse mais seu filho, sua filha, seu bebê, seu adolescente. Porque hoje o mundo tá tão diferente e difícil, e a gente tá vendo tanta coisa feia e complicada de se entender. E eu acho que se tivesse mais o acompanhamento de pais, de repente as coisas seriam um pouco mais diferentes. Então, assim, jamais algum filho da lei seria como alguns adolescentes que hoje se apresentam por aí. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que foi necessário uma doença para ela ver os filhos crescerem. E não é uma informação qualquer essa. É uma informação bem impactante para quem só vive uma vida de loucura e esquece dos filhos, né? E esquece que eles também precisam de nós, mais do que a gente imagina. Você sabe, Lê, que eu tenho meus filhos, de vez em quando, assim, joga isso na minha cara também, sabe? E o meu avô que me ajudava a fazer tarefa. O meu avô que me levava na escola. Você não viu porque você estava trabalhando. Você não sabe porque você estava trabalhando. Então, assim, chega um momento na vida da gente e que a gente é obrigado. De alguma forma, Deus faz a gente parar. Sim. Então, a gente é obrigado a tomar decisões que, de repente, a gente não queria. Com certeza. Então, um dos argumentos mais fortes que eu tive foi essas coisas, essas questões. E eu sempre acompanhei meu marido em tudo. E um dia ele teve um jantar de fim de ano em São Paulo e eu tinha 3 casamentos. E eu não podia ir. Aí eu fiquei aqui chorando e ele foi sentido porque eu não estava com ele. Aí eu me prometi. Falei, isso nunca mais vai acontecer. Assim como meus filhos nunca mais vão reclamar que eu não tô por perto porque eu tô trabalhando. Então, é um conjunto de coisas que faz a gente parar. Sim. No caso seu, foi a doença, certo? No meu caso, foi outras coisas também envolvia doença, mas nada chegava perto do que você passou. Mas eu precisava também de me cuidar, cuidar da minha saúde. Tanto é que quando eu entreguei, fechei a porta e entreguei a chave, eu fiquei quase 15 dias internada, porque eu precisava, que não estava bem. E aí descobri algumas coisas, tal, mas que não vem ao caso. Mas que fique aí o recado, gente. Vamos prestar mais atenção no que a gente tem do nosso lado, prestar atenção mais na nossa família. Sim. E eu sei que o dinheiro é importante e que é o que nos move. Mas se a gente perde o que a gente tem de mais precioso, não há dinheiro que substitua. Sim. Não tem. Qual foi o momento, assim, mais difícil de toda essa jornada, Lê? Ai, Dani. Eu acho que do começo ao fim. Porque quando eu fui para fazer a cirurgia, o médico pegou e falou assim, olha, mãe, a gente vai... O que eu não puder fazer, ele falou com essas palavras, o que eu não puder fazer como médico, o que eu puder fazer como médico, eu vou fazer. Mas acima de mim tem Deus.
Ele falou: nós vamos passar essa noite em oração e amanhã a gente entrega o seu filho nas mãos de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Mas liga para a família e pede para vir se despedir, porque a gente não sabe o final de qual vai ser a vontade de Deus. Então, o início já foi muito difícil. Já Porque foi. pensa, você tá brincando com uma criança na piscina. A Sim. criança vai para tomar banho. Tava tudo alegre durante o dia. No entardecer, 6:30 da tarde, você tá correndo pro hospital com uma criança que caiu um tombo. No outro dia, 2 horas da tarde, você recebe essa notícia. Foi da noite pro dia, Dani. Entende? Questões de minuto, a vida virou de ponta cabeça. Exatamente. Então, assim, foi do começo ao fim. Depois veio as imagens e buscas na internet de só situações difíceis que você não encontra nada que fala cura. Eu pedi a Deus para eu conseguir encontrar qualquer coisa que tivesse cura. Meu esposo pedia para eu parar de procurar, para não ficar pesquisando, para confiar em Deus. Não pesquisa, não procura, vamos confiar em Deus. Mas a gente, né, acaba pesquisando e procurando. Mas os médicos sempre falaram o seguinte: viva um dia de cada vez. Não pense lá na frente. O Vitor já chegou no hospital com uma situação assim que os médicos de lá falaram que ia ligar para a Santa Casa daqui para parabenizar o médico, porque eles nunca viram uma ação tão rápida de uma descoberta a uma cirurgia. O Vitor, o médico conseguiu retirar 100% do tumor sem deixar sequela, Dani. O caminho de Deus na vida dele foi do começo ao fim. Aliás, da descoberta, né? Assim. Da descoberta até o final. Lá eles refizeram a ressonância porque eles não acreditavam que tinha retirado tudo, porque o menino estava andando, enxergando e falando. Entendeu? E então, assim, o Vitor, ele passou por muito processo, como eu falei, que ele foi desenganado, como o Natal, Ano Novo que eu te falei, que ele estava zero de imunidade. Então, assim, ele passou por vários processos, mas assim, eu acho que ali, quando o médico falou realmente que ele tinha 10% de chance de sobreviver para mim, porque eles têm que falar. Em Barretos também, tudo que eles falavam abertamente. Eles são muito abertos em relação a isso. A equipe que cuidou do meu filho, uma equipe maravilhosa, iluminada por Deus. Foi uma médica muito humana. Aliás, são vários médicos que cuidou dele. Eu tenho muito a agradecer toda a equipe que, desde a Santa Casa, do Hospital da Santa Casa, enfermeiras sempre tiveram muita empatia com o meu sofrimento. Oravam, chegavam e falavam: eu apresentei o Vitor em oração, eu apresentei todas elas. O Vitor ficou, eu acho que na somatória de todos os dias que ele ficou ali, deu em torno aí de 32 dias no hospital, desde a cirurgia, depois a meningite, que ele teve que voltar para o centro cirúrgico. Então, assim, deu mais ou menos uma somatória de 32 dias. E você tem uma convivência no hospital. Então, a meningite foi outra situação também, que ali eu vi que era só Deus na vida dele, porque ele já tinha um diagnóstico de câncer em possível metástase, porque quando está em grau 4, a questão é metástica, né? Já acham que está em metástase. Então, assim, foi uma situação muito complicada para mim ali. Quantas cirurgias ele fez? Ele fez 2. A primeira, que foi a retirada do tumor. Porém, com 10 dias, que eu peguei o resultado da biópsia na sexta, no sábado começou, os pontos começou a abrir e começou a vazar muito líquor que lavava a camiseta. Nossa. E ele acordou assim, com muita dor de cabeça. A gente correu pro hospital, chegou lá, eu falei, ele passou por uma cirurgia, falei o nome do médico, ligaram pro médico, interna ele agora. Internou, o médico chegou e falou: mãe, a gente vai ter que voltar com ele pro centro cirúrgico. Voltou com ele pro centro cirúrgico para refazer ali o procedimento. E com 2 dias depois que ele já tinha feito, quando ele começou com uma febre que ia até 40, 41 graus. Ninguém sabia, fazia exame, ninguém descobriu o que tinha. E o médico, calma, mãe. O médico sempre mantendo a calma e tentando me acalmar.
Aí ele falou, a gente vai mandar um infectologista do HB. Ele vai vir aqui para fazer um exame. E aí fizeram a coletagem da espinha, né? E aí deu meningite. Ali o meu chão desabou de novo. Eu tinha acabado de vir de uma cirurgia de 10 dias ali, de uma biópsia, de toda essa situação. Eu lembro que eu olhei para o médico e falei, doutor, e agora? Ele falou, agora é só Deus. E você se importa de falar o nome do médico que fez a cirurgia nele? Foram 2 médicos, o doutor Rogério Gasperini e o doutor doutor Tiago Gasparini e doutor Rogério Delarco. O doutor Tiago hoje não está mais no Brasil, inclusive nós tivemos a liberação de vir de Barretos para dar um abraço nele antes dele ir embora, mas o doutor Rogério continua aqui em Rio Preto. E esses 2 foram os que operaram ele na Santa Casa? Sim, sim. Parabéns, doutores. Que coisa maravilhosa vocês fizeram, né? Fizeram um milagre acontecer. Bom, quando veio a notícia da vitória, né? Da cura, de fato, o que passou pela tua cabeça? Aí, Dani, naquele momento, é uma felicidade tão grande, nem o Vitor acreditava. A última químio, quando ele entrou, as enfermeiras lá no hospital, na ala infantil, é um dom. Eu acho que todo mundo tem um dom, né? E eu acho que enfermeira, elas têm um dom ali muito grande, né? Uma empatia com as crianças, uma paciência enorme, né? E já chegou, a hora que ele entrou, elas já começaram a fazer festa, porque elas já tinham a informação que era a última químio dele. Mas está fazendo a última químio, tá curado? Não. Fez a última químio. Depois vem os exames, para saber se realmente tá. E ali, durante 3 meses, eles não falam tá curado. Eles falam que tem que fazer os exames, assim, seguidos, para ver como é que vai ser. Então, os primeiros 3 meses é muito, muito angustiante. Depois, com 1 ano, a gente ouviu: o Vitor está curado. É uma emoção muito grande. Você olha para trás e vê toda a tua trajetória, vê toda a situação, tudo que você passou. E claro que a gente não vence sozinho. Se nós não tivermos amigos, se nós não tivermos a família, as orações de todo mundo, sozinho você não consegue. Eu acredito que toda a força que a minha família teve foi mediante a todas as orações que nós recebemos de todo mundo. Da igreja, da família, dos amigos, de pessoas que não conheciam, mas simpatizaram com a Sim. situação e também oraram. É um amor muito grande. Como foi esse dia para você, para sua família? Um dia de muita vitória, Onde né? você estava? A gente estava em casa. A gente foi para o hospital, lá eles deram a notícia, depois nós viemos para casa e ali a gente já sai mandando mensagem para todo mundo. Mandei mensagem para você, ali eu acho que já foi mandando para os grupos todos, né, de oração. E ali a gente recebendo mensagem de um monte de gente feliz com a situação, agradecendo muito a Deus. Todos os dias, eu sou grata a Deus. Eu falo que o Vitor faz aniversário todo dia. O Vitor, ele faz aniversário todo dia. Porque aquele que não era para viver, tá de pé. Aquele que não era para enxergar, tá enxergando. Aquele que não poderia andar, tá andando. Então eu sempre falo para ele, Vitor, você tem que dar graças a Deus todos os dias por enxergar, falar, andar e respirar. Porque foi a sentença que nós recebemos. Foi. Né? O próprio tipo de câncer já fala, né? Que os sintomas do câncer que ele teve já limitaria ele de todas as Exato. formas. E ele não teve isso, né? Ele teve Outra situação. outros, né? Se pesquisar, fala que deixa várias sequelas. E o Vitor, ele não tem nenhuma sequela. Ele finalizou sem sequela nenhuma. Viu? Existem milagres. O Vitor é um vitorioso.
O Vitor é um milagre. E a gente tá aqui hoje. É, não é fácil segurar a emoção, né, de uma situação tão dolorosa quanto essa que foi passada. Mas nós estamos aqui hoje para dar esperança para quem busca na internet e só vê sentença de morte. Sim. Então a gente está aqui hoje para dizer que tem sim cura e que existe sim milagre e que Deus sim carrega no colo. Não duvidem. Depois de tudo isso, o que mudou em você como mãe? Muita coisa. A tua vida muda, né? Eu era uma mãe muito exigente. Eu trabalhava, como muitas mães, né? De segunda a sexta. E sábado a gente tem o quê? Casa para limpar, roupa para lavar, toda essa situação, né? E você aprende que a vida não é só isso. Porque às vezes as mães, pais falam assim: "Ah, mas eu não tenho tempo". Mas eles não estão pedindo um meio-dia. Eles estão pedindo um tempo de qualidade. Se você der 1 hora de qualidade, para ele já vai ser tudo. Porque não adianta você dar tudo que o dinheiro pode comprar se você não der o teu tempo. Porque é isso que vai ficar na lembrança. Então eu mudei muita coisa. Eu aprendi a priorizar a minha família. Eu aprendi a priorizar o meu tempo com os meus filhos. Eu aprendi que isso vale muito mais. Houve algum ensinamento que o câncer trouxe para sua família? Principalmente na alimentação, Dani. É. Mudei completamente. De que forma? Eu tirei toda a situação que, por exemplo, às vezes nós usamos muito condimentos, né? Essas questões assim, eu tirei. Hoje é tudo mais natural. Não utilizo fritura na minha casa. O Vitor, ele é completamente proibido de comer salsicha. Vai um detalhe, mães. Quando nós chegamos em Barretos, né? Primeira consulta. Tá lá todos os médicos, aí tem a nutricionista. Lembrando que lá eles priorizam a nutricionista. Primeira coisa que a oncologista me perguntou, sem ter falado comigo antes, o seu filho come salsicha? Come muita salsicha? Consome salsicha? Tem o hábito de consumir salsicha? Falei, tem. Ele ia para a escola, depois ficava com o meu pai, eles consumiam bastante salsicha, né? Falei, sim. Você sabia que a salsicha é responsável por 90% dos tumores cerebral? Meu Deus. Eu não sabia. Ali vem um momento de culpa Ah, mas grande. A gente se sente porque você tá naquela situação, sim, então você se sente. Então você entende que a alimentação é muito responsável. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas comeu a vida toda. Ah, mas não sei quem sempre comeu. Mas cada organismo reage de um jeito. Vale a pena sim. apostar nisso? É. Né? Então hoje ele é proibido de comer salsicha, ele é proibido, ele pode comer, por exemplo, churrasco no carvão a cada 3 meses, ou se puder evitar ao máximo também, porque o carvão ele solta uma substância que ativa as células cancerígenas do corpo, e ele que já teve é mais fácil de retornar. Sim. Então, evita, né? Refrigerante, todas as outras coisas. Então, você vai tirando. Fritura a gente não consome. É muita coisa que você vai aprendendo lá. O que pode, o que não pode, o que é saudável, o que é melhor. Substituições que eles vão ensinando. Eles mudam a tua vida completamente. Hoje se fala muito de alimentação saudável, né? De tirar açúcar, de tirar carboidrato, né? Que o açúcar é o vilão da história. Mas cada hora cada um fala uma coisa, então a gente já fica meio perdido. Sim. Mas no caso de um paciente que passou pelo que passou, né? No caso do Vitor, não é bom nem pensar na possibilidade, tá com vontade, vou dar um pedacinho. Não, você já sabe que não pode, não pode, né? É bom não testar o sistema. Né? Bom, hoje olhando para trás, qual que foi o maior aprendizado que você teve dessa batalha que vocês passaram? Não deixe para depois.
Não deixe para depois. Nada, né, Lê? Nada. Todos os dias que você tiver com quem você ama, esteja como se fosse o último momento. Não finalize uma despedida com briga, com discussão. Porque da noite pro dia tudo pode mudar. Olha, vamos lá. Então, que mensagem você deixaria para as mães que hoje estão passando pelo mesmo que você passou? Tenha fé. Tenha muita fé, porque a cura é possível, né? Não acredite em tudo que lê. E lembrando que cada organismo responde de um jeito. Não é porque o organismo de uma criança reagiu de um jeito, que internou, porque eu tinha essa situação. O Vitor ia fazer uma quimio e uma outra criança fazia, aquela criança era internada e de repente estava sendo entubada, eu já entrava em pânico. Nossa, eu ficava muito mal. E a médica sempre falou isso para mim: cada organismo reage de um jeito. Então tenha muita fé, obedeça rigorosamente o que a nutricionista falar, porque quando a criança está com a imunidade baixa, às vezes, não, eu vou dar. Isso aqui a nutricionista falou que não pode, mas eu vou dar só um pedacinho, não vai fazer mal. Pode fazer. Porque se aquele alimento, aquela fruta, tiver com alguma bactéria, para quem está com a imunidade extremamente baixa, o efeito que causa em nós que estamos com a imunidade normal é diferente de quem está com essa situação, né? Então tenha muita fé, confia muito em Deus e acredite, porque Deus carrega no colo. Pois é. Se você pudesse definir essa história em uma palavra ou uma frase, qual seria? Um ato de fé, De fé, de de coragem. coragem dele, com certeza dele. É um menino que enfrentou um gigante E não desistiu, e né? não desistiu em nenhum momento. Em nenhum momento. E todas as vezes ali debilitado, com dores, chorando, né? Com dores, ele sempre falou: Deus está me carregando no colo. A fé dele foi inabalável. Ele me via, às vezes quietinha, às vezes eu tentando distrair ele, mas eu acho que ele sentia, às vezes, que eu estava apreensiva. E ele pegava, chegava pertinho de mim, me abraçava e falava assim: Mãe, fica em paz, eu não vou morrer. E eu me perguntava: meu Deus, como que uma criança de 8 anos olha pra gente nessas limitações que tá e fala: eu não vou morrer? Então a fé que existe dentro dele era muito grande, Dani. E ele sabia o que ele estava passando. Porque um dia ele chegou em mim e falou assim: mãe, eu tenho câncer, né? Logo no começo: mãe, eu tenho câncer, né? Falei: sim, filho, você tem. Mas vai dar tudo certo. Deus vai me curar. A inocência de uma criança, Dani, você entra ali, você vê as crianças brincando e elas têm uma pureza muito grande. É isso aí. Eu não vou puxar muito mais coisas, mas assim. Bom, o Vitor tá aqui. Eu vou pedir para ele vir aqui para vocês conhecê-lo. E vou falar para vocês que, como eu já vivi com eles esses anos, assim, né? Distante, próximo, e telefone, mensagem e tudo mais. Eu tenho um projeto social há alguns anos e, devido à força, à fé e à coragem desse menino, eu apadrinhei o projeto com o nome do Vitor. Mas eu queria que ficasse o projeto como vitorioso, né? Por conta do Vitor. Então, o Vitor tá aqui hoje, já com 19 anos. Já se passaram quase 11 anos desse perrengue todo. E tá aqui. Olha só, gente. É um milagre vivo. É um milagre vivo. E hoje,
Vitor, fala pra mim uma coisa. O que você já conquistou depois disso tudo que você passou? Consegui terminar a escola, consegui tirar minha carteira de motorista, Olha, consegui meu primeiro emprego, meu Deus, tá trabalhando? trabalhando. Que legal, que bacana. E você faz, toca, não toca algum instrumento ou não? Violino. Ele toca violino, gente. Olha isso. Tá vendo, gente? E você tem alguma coisa pra falar pra quem tá passando por isso? Não desisti. Deus, assim como ele fez comigo, vai fazer com os outros também. E você sabe que você, além de você ser um vencedor, um guerreiro, um vitorioso, você é muito abençoado. Muito abençoado e muito querido. Até por pessoas que nem te conhecem. Porque foi feita uma rede de oração tão grande para você que de pessoas que nunca nem te viu e que o único propósito era a sua cura. Então, você é merecedor. Porque se você não tivesse o merecimento para vencer essa guerra, hoje você não estaria aqui. Mas você tem esse merecimento. E você venceu por um motivo. Você venceu para ser exemplo. Você venceu para mostrar para as pessoas que existe sim a cura. E para mostrar para as pessoas que você tem uma vida longa pela frente e que você pode fazer o que você quiser. Hoje você vai em Barretos. E de quanto em quanto tempo? De um ano. Um ano, um ano. Tá. De ano a ano você vai para Barretos. Você entra em que ala? Hoje você não entra mais na ala do doente. Não, do sobrevivente. Hoje você entra na ala dos sobreviventes. Então, saiba e carregue isso para sua vida toda. Que além de você ser tudo isso que eu falei, você é um sobrevivente. Sempre será. Tem todo o meu amor. Mesmo sem nem saber quem eu era. Né, Lê? Sim. E eu desejo tudo de bom para você. Que você tenha uma vida plena, que você construa sua família, que você conquiste tudo que você sonhar na sua vida, que você dê valor nos seus pais. Porque a luta foi sua, as dores foram suas, mas foram compartilhadas com a sua mãe, com seu pai. Ninguém no mundo vai te amar mais do que eles. Ninguém no mundo vai fazer por você o que eles podem fazer. Então, saiba que seu pai e sua mãe são seus melhores amigos. São as pessoas em que você pode confiar a sua vida. E parabéns por toda a sua fé, por toda a sua força e por ter certeza que Deus estava te carregando no colo. Porque Ele estava. E você está aqui para provar que Ele estava. Olê, você não tem noção da força que eu tô fazendo para não chorar. Bom, eu tenho o nome do podcast. Pode dar. Eu tive um probleminha com esse nome e todo entrevistado eu faço a pergunta. Para você, Lê, pode dar o quê?
Milagres. Milagres na minha vida. Milagres na sua vida. Milagres, Dani. É isso que a gente tem. E que a gente às vezes não acredita. A gente ouve e fala que pode, a gente acredita que pode acontecer na vida de qualquer um, menos na nossa. Milagre, Dani. A minha palavra hoje é milagre. É possível. É possível. E ele tá aqui para provar que é possível. Porque depois de tudo que ele passou, ele conseguiu acabar os estudos, ele conseguiu um emprego, ele conseguiu a carta de motorista, ele toca. Ai, eu vou trazer ele aqui para tocar para vocês. Bom, gente, nós gravamos esse programa hoje para dar esperança para quem tá passando por isso. Pai, vem cá. Tá a família aqui, só não tá alguém, né? Só o Gui que não tá. Tá a família aqui. Eu quero deixar registrada a imagem deles. Pode dar uma baixadinha? Aí, olha, o papai, a mamãe, o Vitor. A família tá aqui reunida. Para desejar para você que tá passando por isso um caminho doloroso. Nós estamos aqui para desejar para você muita fé, muita coragem, muita força. E lembre sempre que milagres existem, que Deus carrega no colo e que tudo é possível e que existe sim a cura. Está aqui na nossa frente. É o Vitor. O Vitor é um milagre da medicina que ninguém explica, só Deus sabe. Mas você que está passando por isso, não desista. Não fique olhando coisas ruins na internet, porque só vai te trazer mais angústia, mais sofrimento. Se apegue às coisas boas da vida, do dia a dia. Se apegue à sua família, se apegue a quem te ama e até as pessoas que nem te conhecem, que podem torcer por você. Nós estamos aqui hoje com essa família linda. Eu sou suspeita para falar porque eu amo tanto, né, que para mim faz parte da minha família. A gente pode não se ver, mas não tem problema. A gente não precisa se ver todos os dias da vida para saber que se precisar de nós, um tá ali, um pro outro. Então, gente, fé, esperança, coragem. Muito obrigada. Obrigada, Lê, por estar aqui. Obrigada, Vitor. Obrigada, pai. Muito obrigada por vocês estarem aqui, contar e compartilhar essa história. E a gente tentar ajudar de alguma forma quem precisa dessa notícia. Quem precisa se apegar a alguma coisa boa. Obrigado, pessoal. Espero que vocês sintam todo o amor transbordando assistindo esse episódio. E com certeza emanem energias boas para a família, para o Vitor, e que o caminho dele seja brilhante, né? Depois de tudo que ele passou e que a família passou. Obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima.